Jogo na tela, filosofia no controle. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje eu decidi trazer mais um gameplay aqui de um jogo que marcou a minha adolescência, minha infância, que é o Simpsons Hit and Run. Ele foi lançado em 2003 para várias plataformas que vão desde PlayStation 2 até Xbox original, GameCube e PC. E se a gente para pensar, né, antes da gente adentrar no nosso tema central do vídeo, a franquia Simpsons, ela existe há muito tempo, né? Eu lembro que a primeira estreia na televisão foi em 1989, eu acredito que muitos nem eram nascidos nessa época. Isso significa que os Simpsons está no mercado há 37 anos, considerando que a gente está em 2026. É coisa pra caramba, né, pessoal? Acho que pouquíssimas franquias da cultura pop elas conseguiram atravessar quase 4 décadas, né, se reinventando entre TV, jogos, filmes e memes. E Hit and Run acabou virando um clássico cult no meio disso tudo. E aí eu gostaria de trazer ah, o tema central aqui do vídeo, né? Que ela é uma reflexão que começa com a seguinte pergunta: a vida é uma piada? É engraçado que a vida, em algum momento, conforme a gente vai ficando mais velho, ela parece ser uma piada. Não porque tudo é engraçado, mas porque tudo é estranho demais para ser levado a sério o tempo inteiro. E talvez seja por isso que os Simpsons ele funcione tão bem, né, há décadas, porque ele não tenta explicar o mundo, ele ri dele. O jogo faz exatamente isso. Ele sabe que é um jogo, os personagens sabem que estão num jogo e a gente sabe que está jogando. Todo mundo é consciente do absurdo e ainda assim seguindo em frente. Isso diz muito sobre a vida adulta. A gente percebe que o mundo não faz tanto sentido quanto prometeram, que as regras são meio arbitrárias, que ninguém parece saber exatamente o que está fazendo. E mesmo assim a gente acorda, trabalha, paga contas, cumpre tarefas, responde mensagens e finge normalidade. Talvez crescer seja isso, né? Aprender a viver dentro de um sistema que você já percebeu que é meio absurdo. Camus chamaria isso de o absurdo, esse choque entre a nossa vontade de sentido e o silêncio do mundo. A vida não responde, então a gente ri. O Homer Simpson é o retrato disso. Ele não busca grandes respostas, não questiona demais, não aprofunda. Ele come, bebe, trabalha mal, ama do jeito dele e segue. À primeira vista parece ignorância, mas talvez seja sobrevivência. Pensar demais dói, pensar exige confronto. Pensar obriga a encarar perguntas que não têm resposta. E o Homer dribla, né, isso com humor, distração e repetição. E a pergunta que fica é incômoda. Será que pensar demais atrapalha ser feliz? Ou será que rir é só uma forma elegante de fugir? O humor, muitas vezes, não é alegria, é anestesia. A gente ri para suportar, ri para não afundar, ri para não ter que explicar o que sente. Meme, ironia, sarcasmo, tudo isso vira armadura emocional. Nietzsche dizia que o homem sofre tão profundamente que precisou inventar o riso. E isso não é uma crítica ao humor, é um reconhecimento da sua função vital. Rir não resolve o vazio, mas torna ele habitável, torna possível atravessar o dia. O jogo escancara isso ao quebrar a quarta parede, né, ali do tempo inteiro, né? Ele lembra você de que está num jogo, de que as regras são artificiais, de que tudo ali é meio ridículo. E ainda assim você continua jogando. Missões sem sentido, objetivos estranhos, vilões caricatos. Isso se parece muito com a vida real. E a gente sabe que muitas coisas são inúteis, que certas exigências são absurdas, que boa parte da rotina é só repetição, e mesmo assim a gente continua. Por que saber que um absurdo não te libera automaticamente dele? Springfield é o retrato perfeito, né, do mundo adulto. Nada muda de verdade. Homer continua no mesmo emprego, a cidade continua caótica, os problemas voltam sempre. Não existe grande evolução e talvez essa seja uma das maiores decepções da maturidade. Perceber que crescer não é resolver tudo, é aprender a conviver com o que não se resolve.
E a vida não vira uma linha ascendente, ela vira um loop administrável. E aí entra uma confusão perigosa. Intensidade não é profundidade. O jogo é barulhento, exagerado, rápido, caótico, assim como muita gente vive. Agenda cheia, estímulo o tempo inteiro, né? Piada atrás de piada, ocupação constante. Porque parar dói. O silêncio pergunta coisas que a gente não quer responder. O riso distrai e ele ocupa o espaço, né? Ele protege mas também pode esconder, né? Então, talvez o problema não seja rir. O problema é só rir. Quando o humor vira o único jeito de lidar com tudo, qualquer conversa séria vira ameaça. Qualquer pausa vira desconforto. A felicidade, diferente do riso, não faz barulho. Ela é discreta, ela não se exibe, ela não humilha ninguém. Ela acontece nos momentos em que você não está se defendendo do mundo, nem de si mesmo. E isso exige presença, exige maturidade, exige sustentar o silêncio, sem precisar preenchê-lo. A gente vive numa cultura que valoriza demais a ironia. Levar tudo na brincadeira virou sinal de inteligência emocional. Mas talvez isso seja só medo de se expor, medo de admitir que algumas coisas doem, que algumas escolhas cansam, que algumas vidas não estão tão engraçadas assim. E o humor preenche, né? Mas também ele protege, mas também a distância. E ele cria uma camada entre você e o que sente. E com o tempo você começa a viver essa camada. O jogo ri de tudo, da indústria dos games, da cultura pop, do próprio jogador, e isso é genial. Mas a pergunta que fica para nós não é sobre o jogo, é sobre a vida. O quanto do seu sorriso é leveza e o quanto é fuga. O quanto da sua ironia é liberdade e o quanto é defesa. Em que momento o humor deixou de ser expressão e virou escudo? Talvez a vida ela não seja uma tragédia nem uma comédia. Talvez ela seja uma piada longa demais para rir o tempo todo e séria demais para ignorar. E talvez felicidade não seja gargalhar o tempo inteiro, mas conseguir ficar em silêncio, sem entrar em pânico. Conseguir viver sem precisar transformar tudo em meme e qualquer qualquer outra paródia, né? Conseguir sustentar a própria existência sem anestesia constante. No fim, os Simpsons não nos ensina como ser feliz. Ele nos mostra como sobreviver, e sobreviver rindo já é muito. Mas talvez exista algo além disso. Algo mais calmo, menos barulhento, menos defensivo. Uma vida onde o riso não é fuga, mas escolha. Onde a piada não esconde o vazio, mas convive com ele. E talvez a pergunta mais honesta não seja: a vida é uma piada? Mas do que exatamente eu estou rindo para não precisar encarar? Bom, pessoal, o vídeo terminou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Lógico que pensamentos filosóficos e reflexivos, eles, assim como qualquer pensamento crítico, eles exigem uma maturidade, exige um tempo para absorver e refletir. E é claro, você tem todo o direito de discordar ou pensar diferente, né? Então, se assim aconteceu, usem a barra dos comentários para colocar seu ponto de vista ou trazer uma outra abordagem a qual eu não tenha trazido abordado aqui no vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço por gentileza que deixem seu curtir e considerem se inscrever no canal para me ajudar a trazer mais vídeos e também motivar a trabalhar mais aqui, me empenhar mais nesse canal. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Forte abraço.